Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Tô aqui sem roteiro, tô aqui para falar sobre as minhas emoções, sobre o que aconteceu nos últimos dias, porque eu achei muito interessante, eu acho que isso pode contribuir bastante com você que tá aí me assistindo do outro lado, né? Esses dias eu fiquei pensando um pouquinho sobre como muitas vezes a gente passa por alguns momentos na nossa vida que nos põe à prova de tudo que a gente ensina, de tudo que a gente fala, por exemplo, no meu caso, né, na internet, como tem momentos que realmente a gente se vê exprimido numa situação onde a gente vai precisar reagir de alguma maneira e nem sempre a gente reage da maneira como a gente gostaria. Quem me segue no Instagram, se você não me segue no Instagram, me segue lá, porque lá eu coloco bastante coisas da minha vida pessoal no Stories, né? Quem me segue lá viu que eu passei essas últimas semanas com meu pai no hospital, porque ele teve um probleminha de saúde. E naquele momento, né, eu reagi de várias maneiras, em várias situações, no decorrer dos dias. E quando terminou, eu fiquei pensando: poxa, será que eu tô fazendo a minha lição de casa? Será que eu tô aplicando as coisas que eu ensino, que eu falo na internet, que eu falo para os meus clientes? O fato, gente, é que é muito fácil para mim entender as causas, as dinâmicas, as coisas que acontecem na vida do meu cliente, né? Quando ele me conta, é fácil de identificar, mas é muito difícil quando a gente precisa identificar os nossos próprios problemas. Ter entendimento, né, sobre onde é que o negócio está pegando na nossa própria vida é muito difícil, é muito desafiador e é um processo complicado a gente se desconstruir para se tornar sempre uma pessoa emocionalmente melhor, né, no decorrer dos dias. E aí, o que eu vivi, né? Eu vivi aí esses últimos 11, 12 dias, mais ou menos, sendo pressionada nesse sentido, né? Passando por essa prova, onde testou as minhas reações, e as reações têm muito a ver com o que a gente sente nas determinadas circunstâncias. E depois que tudo isso passou, eu percebi que sim, eu precisava parar e analisar como eu reagi em determinadas situações. E foi isso que eu levei para minha terapeuta, né? Para minha psicoterapeuta. Então, conversando com ela, nós conseguimos identificar, porque uma pessoa de fora, ela consegue enxergar muito melhor do que a gente que está vivendo ali a situação, né? E aí duas coisas me chamaram a atenção. Que foi de uma reação que eu tive em relação a me cobrar demais, né? Onde nós conseguimos ver ali que sim, eu sou humana e que é natural eu às vezes surtar, porque faz parte, né, de ser humano, de reagir a circunstâncias provadoras e dificultosas, e de como eu estava me cobrando em relação a isso, ou seja, não tendo autocompaixão de mim mesma, que é algo que eu falo muito para vocês aqui. E também um segundo ponto, que foi uma raiva que me deu pela dinâmica de ser a filhinha do papai, né, a minha rigidez que falou alto e que acabou fazendo com que eu olhasse para uma situação com o meu olhar na dor de um dos meus maiores traços, que é a rigidez. Então eu deixei o meu lado filhinha do papai agir mais alto, né, falar mais alto na dor, e isso fez com que eu tivesse um julgamento para uma pessoa muito importante na minha vida, que eu não deveria ter olhado para ela daquela jeito, não deveria ter olhado para aquela situação daquela maneira, porque deixei a dor do meu traço falar mais alto. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu sabia que tirar um tempo para refletir sobre as minhas reações agora que a poeira baixou ia me ajudar a entender um pouquinho mais sobre no que eu preciso melhorar internamente, sobre os meus processos, sobre o que isso quer dizer sobre mim e as minhas dores e os meus traumas. Duas coisas principais que eu refleti nessa situação toda que eu vivi. Primeira, que
A gente precisa se lembrar que esse processo de entender sobre as nossas emoções e ter inteligência emocional é um processo contínuo. A gente pode dizer que talvez não tenha fim. Por quê? Porque as emoções não vão deixar de existir. Se você viver sem emoções, é porque você não está vivo. E as situações ao nosso redor vão acontecer e as coisas ruins e as pressões podem vir. Então, reagir e sentir até as emoções negativas fazem parte do processo. E esse autoconhecimento, buscar melhorar e saber gerenciar as nossas emoções é um processo contínuo. Olhar pra gente com um olhar punitivo, como foi o que eu fiz, não é o caminho. Em determinado momento, eu pensei, meu Deus, eu sou uma farsa, porque eu falo, mas eu não tô fazendo isso agora, eu não tô tendo autocompaixão de mim mesma, e é o que eu falo pro pessoal, ter autocompaixão, não se julgar, não, né? Mas, gente, é normal, nós somos seres humanos. E é nesse momento de pressão que vai sair aí algumas coisas, e que aí você pode trabalhar com isso depois, para que você possa ter aí, estar nessa evolução, né? Sempre seguindo para um caminho de estar emocionalmente melhor, saber gerenciar melhor as emoções que a gente sente, né? Para não sofrer tanto no momento que tiver aí nesses momentos de pressão. E o segundo ponto que eu fiquei refletindo e que eu acho que pode ser que ajude vocês. Nós estamos vivendo aí num período de pandemia e nesse período de pandemia a gente interage muito mais virtualmente com as pessoas do que pessoalmente, né? Quando a gente lidava com as pessoas pessoalmente, a gente consegue ver os momentos ali em que ela tá super bem e a gente também consegue ver os momentos que ela não está legal. A gente olha para o nosso vizinho e a gente tem contato, a gente sabe os problemas que ele está passando durante o dia e a gente vê ele à noite também indo lá curtir com a esposa e tal. E a gente vê essas duas pessoas com essas duas camadas, a luz e a sombra. Porém, na internet, já que a gente está em pandemia, a gente interage muito mais com as pessoas na internet. E na internet as pessoas não mostram sua sombra. As pessoas mostram apenas o seu lado bom das coisas. E isso pode trazer na gente uma autocobrança muito grande de achar que nós que trabalhamos com desenvolvimento humano também não vamos escorregar de vez em quando, né? Eu sei que tem vários terapeutas que me assistem, vários analistas que me assistem. Eu amo interagir com vocês, aprendo muito com vocês também. E acredito que isso é um ponto muito legal para falar aqui, que é nós podemos sim, nos momentos de pressão, também ficarmos mal e não conseguirmos talvez aplicar o que a gente ensina, porque isso faz parte de ser humano, isso faz parte de ter falhas e saber lidar com cada uma delas, né? Então, não sei se ficou um vídeo muito legal, assim, foi mais uma reflexão sobre o que eu fiz, o que eu passei nesses últimos dias. Se você achou que faz sentido, comenta aqui pra mim o que você acha de tudo isso que eu falei. E se você admira muito uma psicoterapeuta, um psicólogo, terapeuta, o que for, que trabalha, né, com desenvolvimento humano, que trabalha com pessoas, falando sobre saúde emocional, manda esse vídeo para que elas também possam ver esse meu desabafo aqui e que se por acaso elas estiverem passando por esse momento assim como eu, elas possam ter autocompaixão de si mesmas e entender que é natural a gente, às vezes, não conseguir praticar aquilo que a gente ensina, tá certo? Um beijo, até a próxima.